do mundo de ginástica artística, agora as finais por aparelhos. A gente mostra a primeira sessão hoje, na quarta-feira, a segunda sessão. O palco é Cairo, capital do Egito, e vamos para a apresentação das atletas para o salto no feminino. Mais uma final, a primeira final que mostramos foi no solo e tivemos aí o ucraniano brilhando, o Ilya Kovtun, que volta logo na sequência aí no cavalo com alças para disputar mais medalha. 8 finalistas em cada prova. Só que nesse caso, no salto feminino, teremos apenas 6. A Bianca Sherman, da Hungria, a Naveen Darwish, da África do Sul, a Nancy Taman, do Egito, é essa que está sendo apresentada, atleta da casa, Nancy Taman. Por isso, aplausos, mais decibéis para ela. Tem também a atleta da Turquia aparecendo aí, a Blij Tarhan. Teremos 2 húngaras, agora a Batskay, a segunda húngara. E teremos também a Chenhi Kendirci, da Turquia. Esta é a segunda atleta da Hungria, a Cengi Maria Bakskay. 6 atletas somente aí no salto, diferente do que normalmente acontece. São 8 atletas, todos os demais aparelhos 8. E esta é a Chenhi Kendirci, da Turquia. Vai fechar essa final. Teremos no mesmo horário agora a final masculina do cavalo com alças. E serão apresentados os atletas deste aparelho no masculino. A gente vai ficar alternando, né? Acompanhando as execuções de saltos no feminino. E aí são 2 saltos, vale a média da nota dos saltos. E o cavalo com alças no masculino. Ainda hoje teremos barras assimétricas, aparelho feminino, e as argolas no masculino. Aí sendo apresentados os atletas. Primeiro o marroquino, o Nasser Abderrazak, atleta do Marrocos, sendo apresentado. E aí o Tomas Kuzmikas, que acabou de competir, né? Ele bateu na trave ali. O Tomas Kuzmikas ficou com a prata no solo, já vai para a final o cavalo com alças. Muitos aplausos aí para mais um ucraniano, o Nazar Tchepurny. E agora o Tvorogal volta a atuar, volta a estar em ação. Ficou na 4ª posição o Tvorogal na prova do solo. Egípcio Abdelrahman, mais um representante do Egito. E aí vimos ali o atleta da Jordânia, vai participar dessa final, o Ahmad Abu Al-Sud. Aí a lista mais uma vez, agora com os nomes, destaque para Naveen Darwish, que há pouco, né, no Mundial, na etapa africana, né, no Campeonato Africano, justamente nesse palco que hoje recebe as finais da Copa do Mundo, teve o Campeonato Africano, e a Naveen Darwish, da África do Sul, conseguiu sua classificação para os Jogos Olímpicos. E pela primeira vez a África do Sul com 2 mulheres na ginástica artística, graças a essa classificação da Naveen Darwish. Aí os 8 listados, entre eles o Vlahek Jakov, da Croácia, que não havia aparecido antes. Agora sim completados os 8 nomes para essa final no cavalo com alças. Vem aí mais 2 aparelhos para a gente curtir nessa manhã, Sérgio Sasaki. Sim, agora a final de salto feminina, né? E cavalo masculino. Você vê que tem mais um ucraniano aí, o
Os atletas da Ucrânia vêm com tudo. Então vamos acompanhar essa final de salto que só está com 6 atletas aí. Vamos ver como é que vai ser essa disputa e a disputa do cavalo. Todos os protocolos, né? Agora, além do magnésio, claro, o álcool, né? Para todo lado. E a Bianca Sherman, da Hungria, vai começar. É a primeira listada. Temos 2 húngaras nesse aparelho. São 2 saltos. Nota de execução, nota de dificuldade. E aí a média das notas do primeiro e segundo salto é o que conta para essa final. Tá aí o salto da Bianca Sherman, Sérgio. Executou um Yurchenko com uma pirueta, né? É um rodante flick, com um mortal para trás com uma pirueta. É um salto, teoricamente, de dificuldades baixo, mas fez uma boa execução, teve uma boa chegada. Vamos acompanhar aí qual vai ser a avaliação dos juízes e qual vai ser o segundo salto da atleta. E ela já vai imediatamente para o segundo salto, né? Assim são as finais. E depois aguarda a sua nota para saber qual a média com que vai concorrer. Todo o ritual repetido. Viemos de um final de semana em que o Brasil brilhou demais, o time Brasil. E nas finais por aparelhos especificamente, o Brasil conquistou no domingo 12 medalhas. 12 medalhas, 5 delas de ouro. Destaque para o nosso Caio Souza, que já havia vencido no individual geral. E aí conquistou argolas, salto e paralelas. O Caio realmente... O atleta Caio Souza passou muito bem pelas provas, mostrou todo o domínio, né, que tem pelo individual geral. Então a gente fica muito contente pelo Brasil, pela seleção brasileira, que vem mostrando um ótimo trabalho aí com os atletas, né, que vem mostrando bastante consistência nas suas competições. E agora a gente vai para o atleta da Hungria aí. É a primeira nota divulgada do primeiro salto, 13.400. Ela esperou a divulgação da primeira nota, vai para o segundo salto agora, tentando subir essa média. Depois teremos, logo na sequência, atleta da África do Sul, Anavin Daris. Lá vai ela, segundo salto, apenas 6 atletas e daqui a pouco começa a final do cavalo com alças, que a gente vai acompanhar simultaneamente. Tá aí o segundo, fica na expectativa, né, para ver se sobe, se mantém ou se desce um pouquinho a média, Sérgio. Agora ela fez um salto com um grau de dificuldade um pouco menor do que o primeiro que ela fez, mas teve uma boa chegada, passou bem pela prova, isso é o mais importante, colocou a responsabilidade para as atletas que vão vir agora. Então vamos ver aí qual vai ser a apresentação do resto das atletas. Passou bem pela prova, atleta. E vem aí a atleta da África do Sul, que ficou na 4ª posição no individual geral no Campeonato Africano, disputado semanas atrás aí mesmo no Cairo, mas conquistou a vaga porque foram 3 egípcias nas primeiras posições, e aí cada país só tinha direito, assim como aconteceu no Pan-Americano, só tinha direito a assegurar uma vaga. Foi a Zeina Ibrahim quem assegurou para o Egito, enquanto a gente revê o segundo salto da atleta húngara. Está sendo divulgada a nota aí na Arena do Cairo, no Egito. Esse palco bonito, né? Majestoso. Para essa sequência de finais que a gente confere. Estamos acompanhando o segundo e o terceiro aparelhos dessa sessão que o Sport TV mostra nessa segunda-feira pela manhã. Tá aí a confirmação. O segundo salto 13,2 e é a média 13,3. 13.300. A nota da Bianca Sherman.
Agora vamos para o cavalo com alças. Já com todos os detalhes ajustados para a gente curtir. O primeiro atleta, o Abderrazak Nasser, de Marrocos. Bem classificado nas qualificatórias. E aí, apresentação única, né? Só o salto que os atletas têm 2 execuções. Lá vai ele, 131, número de inscrição. Começa a apresentação do marroquino. E aí, Sérgio Sasaki, aí o que momento aconteceu? Da prova, né? Teve uma falha nos elementos de uma alça, extrema dificuldade, bem difícil, aí mostra que tem que ter bastante domínio, né? Os giros em uma alça, acabou falhando ali, começou até que bem a prova dele, mas errou nesses elementos de giros em uma alça. Vamos ver agora como é que vai ser o final da prova do atleta. Aí ele finaliza, é o grande desafio, né, Sérgio? Quando o cara comete um erro assim, né, e logo no começo da execução, ter que manter a concentração no lugar, recuperar a concentração, né? Eu tive a impressão de que faltava mais elementos ali a ser executado. Ele sabe que a dificuldade de errar numa final e subir no pódio seria muito, mas muito difícil mesmo, contando com os atletas que viriam. Então acho que ele até encurtou talvez a prova dele, mas também tem um detalhe ali que no estratégia para o final da série, acabou utilizando um pouco rápido aí. É uma pena que o atleta tenha falhado nesses elementos de precisão de uma alça, né? A gente fica na torcida aí para que melhore para as próximas competições e apresente um nível grande aí de dificuldade. A análise do nosso Sérgio Sasaki, multicampeão pelo Brasil, super ginasta, nos dá a honra aí da sua companhia nessa transmissão, mais uma, né, depois do Pan-Americano. E o Brasil, além dessas medalhas nos aparelhos, teve, claro, a gente tem que destacar os grandes feitos, né? Conquistou as 2 vagas disponíveis para o país. Enquanto a gente está revendo justamente alguns detalhes da execução e depois sai ali claramente, né, frustrado o atleta do Marrocos, que deve ter desconto importante até a divulgação da sua nota. 11.233, realmente, pelo que se sabe, né, pelo que a gente conhece, já fica fora, né? Um erro tão expressivo como esse acaba deixando o atleta fora da briga por medalhas. Olho nela, Navin Darris. Será novidade nos Jogos Olímpicos. Comemorou faz pouco aí mesmo nesse palco a classificação. Tem com um sorriso no rosto pro primeiro salto. A segunda sul-africana a participar dos Jogos. Primeiro salto dela, Sérgio. Um grau de dificuldade um pouco menor do que a atleta anterior. Ela faz o Yurchenko com um mortal, um salto teoricamente simples, né? Mas mostrou muita qualidade nesse salto aí, mostrou ter uma boa chegada, né? Mostrou ter domínio na entrada da mesa. Você vê que ela pega a altura, o salto tem uma boa qualidade no ar. Então a gente fica feliz aí para o atleta que vem se destacando aí, que classificou para os Jogos Olímpicos, ter uma boa preparação, ganhar mais carga de competição, ela que conversa ali com a sua técnica, com todos os protocolos de máscara e etc. Então a gente fica muito feliz que atletas desse porte aí tenham conseguido vagas para a Olimpíada de Tóquio. Ela ao lado da Caitlin Ruskrantz, que também participa desse evento. Serão as 2 representantes aí da África do Sul nos Jogos Olímpicos de Tóquio.
O detalhe para você conferir a primeira execução, o primeiro salto. Apenas 6 atletas, essa é a segunda deste aparelho. Aí divulgada a nota 11.966. O que vale é a média, a gente repete. Então vem aí o segundo salto. Vamos ver se ela apresenta um grau de dificuldade maior nessa segunda execução. Que tal a passagem da sul-africana, hein? Agora com o segundo salto, hein, Sérgio? Um segundo salto também um pouco inferior na dificuldade. Você vê que a África do Sul vem passando com suas atletas, mostrando. Antigamente, na minha época de competição, quase não se via, né? A gente fica feliz aí que elas consigam a vaga e o esporte cada vez, a ginástica artística na África, e consiga ganhar mais seu espaço, mais atletas fazendo, praticando, né? Então a gente fica feliz aí, mas foi um salto com um grau de dificuldade um pouco inferior do que o primeiro que ela apresentou. E aí vem uma das feras, o Tomas Kuzmikas, agora no cavalo com alças. Apresentação do Tomás, que chegou pertinho, né, no solo. Ele ficou com a prata e agora a expressão de frustração fica evidente. Por que, Sérgio Sasaki? Porque o atleta da Letônia começou bem a prova. Você vê que ele tem um domínio bom do cavalo, né, nas suas tesouras no começo, na entrada dele. E aí no finalzinho acaba falhando um pouco nos elementos de russa, né? Que são os giros com as pernas unidas, acabou afastando um pouco. Mas o atleta também tem um grau de dificuldade bom, mostrou uma execução com um pouco de dificuldade na execução ali no final da série, né? A gente fica lamentando aí pelo atleta, porque passou bem no começo da prova, mas aí no finalzinho, para fechar com chave de ouro, acabou falhando ali, talvez até não valide a saída, porque não mostrou o término do elemento, né? Mas a gente fica agora com o atleta do Egito aí, vamos acompanhar. Para vibração, né, da casa, sobem os decibéis, atleta representando o Egito na cidade do Cairo. Bastante concentrada, que tá o primeiro salto da atleta da casa, hein, Sérgio? Sim, tem um grau de dificuldade mediano, né? Ela faz um rodante, flick com uma pirueta. Então é um grau de dificuldade aí parecida com a primeira ginasta que passou. Teve uma execução no ar um pouco de dificuldade ali, acabou dobrando um pouco a perna. Mas passou bem, acertou o salto, esse é o importante. Então tá na disputa. Vai para o segundo salto. O Egito, que conseguiu 2 vagas no campeonato africano com o Omar Mohamed. E aí a nota do Kuzmikas, 11.733. Os 2 primeiros atletas do cavalo com alça saíram decepcionados aí com erros importantes. E só para completar, a Zeina Ibrahim conseguiu a vaga no feminino no campeonato africano. Os 2 atletas que foram muito bem, né? O Egito conquistando muitas medalhas no campeonato africano. Segundo salto agora da atleta da casa. Termina sorrindo, satisfeita. Vibração do técnico também para Nancy Taman, atleta do Egito. Sérgio. Teve um grau de dificuldade parecido com o seu primeiro salto, né?
acaba tendo uma falha ali na chegada, acaba saindo da linha, como não é permitido no código de pontuação, vai ser despontuada por isso, pela carga baixa dos seus ombros, né, na chegada, pelo passo fora da linha, mas teve um bom primeiro salto, vai ter uma boa média aí, e vai ser despontuado por essas falhas aí. Mas caiu em pé, passou bem pela prova, saiu, competiu em casa, tá feliz. Vamos ver qual vai ser a nota da atleta da casa. E aí vem mais um ucraniano, então atenção, o Nazar Tchepurny. Recebendo apoio do público local. Vai ele, é o terceiro atleta neste aparelho. Aplausos para o ucraniano e muito legal essa imagem, né? Porque a próxima atleta do salto estava ali ao fundo se preparando. Assim é a dinâmica da competição da ginástica artística. E já para a gente entrar no clima olímpico, faltam 46 dias. Expectativa para a divulgação da nota, 13.316, vai para a primeira posição, a egípcia. Nota mais alta até aqui. Lembrando que são apenas 6 atletas. A gente vai conferir o primeiro salto agora da turca, a Blij Tarhan. E na sequência o Sérgio Sasaki vai analisar este salto e também falar da aparição do ucraniano. Sempre esperada a apresentação dos ucranianos. Está conferindo os últimos detalhes aí. A Blij Tarhan. Toda a sua rotina. Aguardando autorização, né? Para poder fazer o primeiro salto de 2. Quem está na frente é a Nancy Taman, do Egito. E ali ao fundo a sua compatriota. Aí são duas turcas. Já já vem a Kendirti. Agora a Tarhan, primeiro salto. Sérgio Sasaki também deu um passinho ali na chegada, né? É, um grau de dificuldade bem parecido com as outras atletas. Acabou dando um passinho para trás, mas passou bem na prova. Fez uma boa execução no ar, não teve tantos descontos assim. Grandíssima candidata também. Quero ver como vai ser o segundo salto. E analisar, mostrando muita dificuldade, um grande grau de execução ali na série dele, vai tirar uma notaça também. E vai botar pressão no Covington, que também está nessa prova. O medalhista de ouro no solo, participa também do cavalo com alças. Ele virá logo na sequência. Teremos o lituano, o egípcio, aí a expectativa 13.733. 13.733. Era mais ou menos essa a tua expectativa de nota, Sérgio? A gente esperasse que um pouquinho mais, né? O atleta apresentou um pouco mais de dificuldade que os outros, mas talvez os árbitros tenham interpretado alguma coisa ali que não valeu, não validou. A saída acabou também sendo um pouco mais pesada. Achei que poderia ser um pouco mais leve esse julgamento, mas talvez a banca de arbitragem tenha visto melhor do que eu ali alguns detalhes. Vamos ver como é que vai ser o critério também para os próximos, né? Porque tem outro ucraniano que costuma jogar o grau de dificuldade lá para o alto. Vimos a repetição do primeiro salto da Tarhan e a turca vai para a segunda execução.
Para fechar sua participação nessa final, segundo salto, restando duas atletas, a Baksay da Hungria e a Kendirti da Turquia. Sérgio. Desculpa aí o corte, né? A atleta apresentou um reversão mortal com meia volta, uma execução boa, deu um passo para frente. Vamos aguardar aí qual vai ser a média dos dois saltos e acompanhar o atleta da Lituânia no cavalo. Vamos acompanhar aí. Tvorogal agora no cavalo com alças. Fecha a sua participação. Ele que competiu agora há pouco no solo, ficou na quarta posição. Será que briga por medalha nessa, Sérgio Sasaki? Mostrou um grau de dificuldade alto até, mas a execução aí não foi tão boa. Você vê que em vários momentos o atleta abre suas pernas, tem uma dificuldade de apresentar os elementos. Então aí ficou devendo um pouco na execução aí, vai ser muito despontuado por isso. Acaba faltando ali na chegada, na saída do aparelho, né? Acaba saindo dobrado, isso é muito ruim, a arbitragem não gosta. Mas vamos ver como é que vai ser a interpretação dos árbitros para a nota final do atleta lituano. Perfeito, Sérgio Sasaki. Agora tivemos a divulgação do segundo salto, a segunda nota, 13 cravados, por isso a média ficou em 13,133 para Tarhan, da Turquia. Por enquanto está na frente a Nancy Taman, do Egito. Será que teremos atleta da casa no topo do pódio? Agora vem a Maria Changi Baksay. Mais uma húngara em ação. A Bianca Sherman, sua compatriota, está na vice-liderança até aqui nessa final. Primeiro salto da húngara. Será que vai incomodar aí a sua compatriota que está na segunda posição? Tem chance de ultrapassá-la? Apenas o primeiro. O que você achou, Sérgio? Mostra um grau de dificuldade mediano, assim como todas as atletas, né? Não são tão fortes assim na nota de partida quanto as brasileiras que a gente acompanhou nesse fim de semana, mas ela apresenta uma entrada lateral na mesa, né? Que se chama rodante, né? Com uma pirueta. Era um pouco de falha ali na execução, dobrou um pouco o joelho, mas teve uma boa chegada, a atleta passa bem pela prova, passa em pé, isso é muito importante numa final, né? Vamos ver aí o segundo salto, para ver se coloca essa média para cima e se faz uma dobradinha aí com a atleta de treinamento aí, que treina com ela, né? Perfeito, e agora a nota do Tvorogal está na segunda posição, ó. Foi para a segunda posição com essa nota, o Tvorogal. E agora vem a Baksay para o segundo salto. Briga por medalhas, mais uma final por aparelhos. Primeiro dia de finais que o Sport TV mostra. Divulgação do primeiro salto, 13,600. Boa nota, hein? 13,600. Se fizer salto semelhante, vai para a primeira posição. Porque a Nancy Taman tem média de 13,320. Lá vai ela, pode valer medalha de ouro. Mas aí vem a queda, né? Um notão no primeiro salto, a maior nota até aqui desta sessão. Só que na sequência, um erro importante, né? Que vai atrapalhar e muito aí na briga por medalha, Sérgio. Acabou dificultando um pouco. Fez um Lutsenko com uma pirueta e meia, acabou falhando o atleta, mas passou bem no primeiro salto.
com uma dificuldade alta nos 2 saltos aí. Vamos ver qual vai ser a avaliação do juiz para essa nota aí final, porque a dificuldade foi um pouco maior do que as outras atletas. Agora atenção voltada para mais um egípcio. O Abdel Rahman, no cavalo com alças. Ele sai feliz da vida e a galera também no palco da competição. A vibração legal de ver, né? O cara atuando em casa diante dos seus torcedores e companheiros, né, de delegação. Sérgio Sasaki. Sim, competir em casa, a pressão é sempre um pouco maior. O atleta que usou a tática um pouco diferente, começou com elementos indo para a parada de mão no início da série. Você acompanha o transporte no cavalo, o atleta que passou bem pela prova, teve um erro ali, uma falha, na verdade, em das suas execuções, né? Mas passou mediano assim na questão de execução, não teve tantos erros. É um candidato à medalha sim, porque passou bem. A condição dos outros atletas que passaram teve muitas falhas, muitos erros também. É um candidato à medalha aí, o atleta da casa, o Márcio. Verdade, né? O pessoal gostou muito ali no palco, aplaudiu, e a nota confirmada da Baksky da Hungria, ainda assim, né, com a queda no segundo salto, ainda ficou na 3ª posição por enquanto. Agora vem a turca Kendirci. Última chance para mudar o panorama, que tem como melhor nota até aqui 13,32 para Nancy Taman, egípcia. E a turca está com essa missão, Sérgio Sasaki. Passou bem também pelo salto, fez um primeiro salto com grau de dificuldade bom, aí não teve nenhum erro, né, nenhuma falha. Acabou exagerando um pouco na força ali, passou, deu um pulo para trás, mas ficou entre as linhas, que é o importante, que a arbitragem gosta. E vamos acompanhar o segundo salto da turca para ver se ela coloca essa média aí para cima e acaba disputando uma medalha aí para a Turquia. Tá aí o egípcio, ó. 13,433. Foi para a 2ª posição. Tá na briga por medalha. O Egito nas 2 finais que a gente acompanha simultaneamente. Agora o último salto para tentar mudar a história da competição. Tem Egito na 1ª posição e Hungria fazendo dobradinha até aqui na final do salto feminino. Kendirci da Turquia, toda a concentração, último salto. Primeiro salto teve nota 12.866. E a partir da divulgação da primeira nota, ela está autorizada a iniciar a sua rotina. Expectativa agora é para nota. O que você achou, Sérgio? Será que alcança uma medalha? Vai ficar difícil aí, eu não sei como é que vai ser a interpretação do juiz. Tudo pode acontecer agora, né? Mas ela fez um salto aí, jogou a responsabilidade para a arbitragem e para as outras atletas, né? Porque ela fez um Tsukahara agrupado com uma pirueta. Teoricamente, o grau de dificuldade não é tão alto, mas teve uma boa execução, acabou tendo um pulinho ali na sua chegada, mas passou bem pela prova, ficou em pé, isso é o importante. Aí no replay aí, um Tsukahara com uma pirueta agrupada, você vê que ela dá um pulinho ali pro lado, isso acaba tendo um pouco de desconto também, mas ficou em pé, não teve erro, isso é o mais importante. E vamos com a fera, ó, Sérgio Sasaki, você destacou bastante
O que vem fazendo Ilia Kovtun. Que bom, né? Vamos acompanhá-lo de novo agora no Cavalo com Alças. E assim como fez no solo, a impressão de que elevou novamente o grau de dificuldade agora no cavalo com alça, Sérgio. Apesar do atleta ucraniano ser novo, ele é muito experiente, aí vem se destacando nas suas competições. Aí um abraço no técnico Gennady, na sua técnica também. O técnico Gennady ali com quem ele está conversando. Esse aí é o técnico do Oleg Vernayev, o nosso medalhista olímpico. Sim, ele fez um grau de dificuldade altíssimo. Elevou, passou bem, passou seguro pela prova. Os atletas que estão cansados, ucranianos aí, competiu a etapa de VAR na semana passada e aí vem fazendo mais uma competição logo após uma semana. É sempre muito difícil competir 2 Copas do Mundo seguidas, mas passou bem, passou seguro, mostrou estar bem na prova. Vai disputar aí uma boa nota e uma boa colocação no pódio. E no feminino, definição de medalha, com a nota da turca, não alcança as húngaras, tampouco a egípcia. Ouro para a atleta da casa, a Nancy Taman, do Egito, no salto feminino, superando a marca de 13.320. E aí tivemos 2 turcas e 2 húngaras na competição, as 2 húngaras ficando com prata e bronze. Bianca Sherman ficou com 13.300 e a Baksky ficou com a média de 13.133, mesmo com a queda, né? Porque o primeiro salto da Baksky foi de 13.600. Se ela mantivesse aquela média, ficaria com ouro. Não foi dessa vez. E aí a vibração, porque a egípcia aí no centro do vídeo é quem fica com ouro. Tá aí recebendo carinho da galera que tá lá. Nancy Taman, 13.32. Bianca Sherman e depois a Baksky, com as 2 turcas e a sul-africana completando a lista dessa final. Sérgio, ficou em boas mãos? Ficou em boas mãos aí o Egito, que vem começando o seu trabalho na ginástica, né? A gente fica feliz que o país venha conseguindo resultados expressivos em Copa do Mundo, aí acabou de sediar uma Copa em casa, né? Então, isso está mostrando o desenvolvimento do esporte no país. O Egito, que não tem tanta tradição na ginástica, não tem nenhum resultado de campeonato mundial e vem se desenvolvendo aí, mostrando que está querendo investir no esporte, está querendo bons resultados para o próximo ciclo, né? Isso é muito importante, a gente fica feliz aí e espera que o nível cada vez fique mais alto do Egito aí, disputando sempre grandes posições e mostrando grandes dificuldades dos atletas. Toda a empolgação dos egípcios e agora o croata, o Vlahek, que é o penúltimo a se apresentar no cavalo com alças. Olha o croata aí entrando na disputa, entrando na parada. Por enquanto a nota a ser batida é a do Tchepurny, da Ucrânia, com 13.733. Não tivemos ainda a nota do Ilia Kovtun, mas o Vlahek tá nesse bolo aí, né, Sérgio? Tá, ele não mostrou tanta dificuldade
quanto o atleta ucraniano ali. Teve um problema só na sua execução ali. A Croácia, que tem uma boa escola de cavalo com alças aí, né? Com Filip Uđ, que já foi medalhista mundial. Então, os croatas são especialistas nessa prova aí, tem uma boa escola. Mas aí você vê o ucraniano com um grande grau de partida e uma boa execução aí, né? Ficou com 14.500, maior nota até aqui nas finais. Ele ganhou o solo com 14.200, foi para a liderança. Na segunda posição, o Tia Purni com 13.733. Vamos ficar na expectativa da nota do Vlahek. E agora temos o atleta da Jordânia para fechar essa final. Cavalo com alças, o último a se apresentar, fazendo os últimos preparativos com auxílio do seu treinador, o Ahmad Abu Al-Sud, da Jordânia. E logo depois teremos a definição das medalhas. Expectativa para saber a nota do croata, né? E conta pra gente um pouquinho desse ritual, né? Os caras, vocês são perfeccionistas, né, Sérgio Sasaki? Tem que estar tudo naquele jeito, né, para começar uma apresentação tão importante. Sim, dependendo da temperatura ou da umidade no cavalo, ou o cavalo fica muito seco, ou o cavalo fica muito molhado. Aí, se o cavalo tiver um pouco seco, a gente tem que passar um pouquinho de água, né, para acabar não escorregando. E se o tempo no ginásio tiver um pouco úmido, a gente acaba até usando mel aí e exagerando um pouco no magnésio para segurar mais a nossa prova, né? Então é uma final, a gente sabe que a gente não pode contar com essas falhas aí de erro no aparelho, né? Sabe que os outros atletas, cada um usa o aparelho de um jeito. Você vê o atleta aí usando, se aquecendo, os detalhes aí, a proteção nos seus pulsos, né? Ele mais uma vez aí toca no cavalo, sempre cada um tem o seu estilo, tira o excesso de magnésio ali, assopra o cavalo, passa mais uma mão. Então é interessante isso, porque cada atleta tem a sua superstição ali, né? De começar a prova e um jeito de preparar o aparelho. Tem algum limite de tempo, hein, Sérgio, para preparar o aparelho, né, para fazer esse tipo de ajuste? Só na paralela que a gente tem um tempinho a mais, que a arbitragem deixa os seus 30 segundos para arrumar, mas em geral nos outros aparelhos que sabe que não precisa tanto preparação no aparelho, acaba sendo só esse tempo aí da nota sair e de chamar o próximo atleta. Muito bem, as curiosidades com o nosso craque da seleção brasileira, Sérgio Sasaki. E agora vamos acompanhar então, expectativa alta, né? A última apresentação no cavalo com alças do atleta da Jordânia. Mas aí já o erro importante já fica muito claro, né? Até o que já se imaginava, que já se previa pela tradição, né, dos outros concorrentes. Vai ficar entre ucranianos, croata, vai ser por aí, né? O atleta da Jordânia acabou errando cedo, né, Sérgio, na sua apresentação. Sempre muito ruim começar a prova com erro, porque sabe que a final é feita em detalhes e acaba falhando, aí sabe que acaba tirando ele da disputa e a cabeça acaba ali tirando um pouco de foco. Você sabe que o resto da sua prova acaba sendo um pouco em vão aí, você só pensa em fazer uma boa participação, mas a chance por medalha acaba diminuindo ainda mais com a dificuldade apresentada aí com os outros atletas, mas vem mostrando grandes dificuldades aí nos seus elementos, o atleta da Jordânia. Aplausos, aí, né, o de momento incentivo, da outra né, falha. Isso, o momento da outra falha, você vê que o atleta acaba realmente se desconcertando, né? Desfocou da sua prova, porque exatamente como eu te disse ali, quando o atleta está numa final, ele erra a primeira vez, acaba sabendo que as suas chances de medalha diminuem muito, então acaba desfocando um pouco da prova, porque você só quer sair daquele aparelho, né? Então é uma pena aí que o atleta
não colocou a cabeça no lugar e fez uma boa prova. Muito bem, clima de decepção para o atleta da Jordânia. Mas agora a gente vai descobrir quem é que fica com a medalha de ouro, prata e bronze em mais este aparelho. Já tivemos definição no salto feminino, com a egípcia levando o ouro. A Ucrânia levou a melhor no solo, no masculino. E agora a nota do croata é que vai resolver essa parada. O Vlahek, segunda posição para ele, portanto, o Ilia Kovtun com 14.500 é ouro. Ali você viu a nota do Vlahek, prata para a Croácia e dobradinha da Ucrânia com o Chepurny.